Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o primeiro texto da semana é do nosso querido professor Ricardo Vélez Rodrigues, que inclusive é o tema do Núcleo de Formação Liberal desse mês. Nós vamos estudar no dia 25, ainda vai ser anunciado oficialmente pelo Instituto. Nós vamos estudar a obra do professor Vélez, que é nosso conselheiro superior, um grande pensador que se naturalizou brasileiro e que deixou uma vasta obra sobre o pensamento político brasileiro, tanto o pensamento político brasileiro liberal quanto o autoritário. Tem um clássico dele sobre o castelismo, mas também sobre o liberalismo francês, e é justamente o liberalismo francês a ênfase do artigo A Ética Pública Liberal e a Crítica à Utopia Socialista. O professor vai usar nesse texto uma das suas maiores referências, que é o grande Alexis de Tocqueville, que foi um dos pensadores sociais e homens de ação, nas palavras do professor, que realizou de forma mais completa a dupla feição da ética estudada por Max Weber, o sociólogo Max Weber, a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Tocqueville cultua o ideal da ética de convicção quando reflete acerca do seu compromisso como intelectual, mas desenvolve também um interessante conceito de ética de responsabilidade em relação à problemática da pobreza. O objetivo do professor no texto é abordar os dois aspectos, enfatizando a atualidade do modelo ético tocquevilliano para o século XXI. E no final ele também destaca a crítica do pensamento liberal contemporâneo, com inspirações tocquevillianas, em relação à utopia socialista. Mais um texto denso e bastante pertinente do professor Vélez para os interessados em aprender um pouco mais e refletir sobre essas questões. Na sequência, falando da atualidade, nós temos um texto do historiador alemão Rainer Zitelmann, traduzido mais um para o site do Instituto Liberal, A Revolução da Economia Espacial. O Rainer está numa série de reflexões sobre os benefícios que o liberalismo, que o capitalismo, que a economia de mercado podem trazer para o setor espacial. E ele fala que a CNBC chamou o espaço de a próxima indústria trilionária de Wall Street. O Bank of America prevê que a economia espacial vai mais que triplicar na próxima década, alcançando um mercado de 1,4 trilhão de dólares. Além disso, segundo um estudo do Fórum Econômico Mundial de abril desse ano, a expectativa é que a economia espacial atinja 1,8 trilhão de dólares até 2035. A Morgan Stanley acredita que o primeiro trilionário do mundo surgirá de um negócio baseado no espaço. E para que tudo isso aconteça, para que haja um grande desenvolvimento no setor, o Rainer elenca motivos para acreditar que o caminho seria reduzir as regulamentações do Estado, o peso do governo e o protagonismo do governo sobre esse setor. Na sequência, falando sobre aqueles que enfrentam dificuldades, como é o caso de empreendedores, entre eles os empreendedores na área espacial, nós temos uma resenha do André Paris, que é do Instituto Líderes do Amanhã e que vai dominar o nosso IL Flash daí para frente, na liderança em especial dos 2 primeiros artigos, mas também está aqui com a sua resenha de Antifrágil. Antifrágil é uma obra escrita por Nassim Nicholas Taleb, publicada em 2012. É o terceiro livro do autor, depois de Iludidos pelo Acaso e a Lógica do Cisne Negro, e que expõe como sistemas podem se tornar mais resistentes à medida que são expostos ao caos e à aleatoriedade. Então, como você consegue, exposto à adversidade, crescer. Basicamente, essa a tese, o assunto que é desenvolvido nesse livro que o nosso Paris resenhou. Aí nós temos uma interrupção com artigos de 2 outros autores, um deles o Gabriel Wilhelms, que traz a primeira parte de Caso Silvio Almeida, Crise no Identitarismo. Todo mundo deve ter ficado sabendo que o ministro de Direitos Humanos do governo Lula foi exonerado porque ele foi acusado de abusar, de assediar, né, de tocar intimamente nas mulheres do governo, e outras mulheres começaram a aparecer fazendo a mesma denúncia, de que ele teria assediado, que ele teria invadido o espaço físico delas
de maneira inapropriada, por assim dizer, né? E o nosso Wilhelms, ele usa esse fato, deixando claro que não está condenando o Silvio Almeida antes que os fatos sejam devidamente apurados, embora as coisas pareçam estar muito feias para o lado dele, mas aponta para o fato de que esta situação representa um dano ao movimento identitário dessa esquerda contemporânea. Por quê? Porque o Silvio Almeida é um grande teórico do racismo estrutural, uma grande figura do movimento identitário e do movimento negro em específico, e fica complicada a situação quando ele recebe essas acusações dentro do próprio governo Lula, ou seja, foram mulheres de esquerda que fizeram a acusação contra ele. Então, ou para ele alegar que ele está sendo vítima de racismo, quando até mulheres negras fizeram a acusação, fica complicado, né? Então há um golpe muito duro sendo dado nesse setor da esquerda no Brasil com esta exoneração e todas essas denúncias que envolvem a figura de Silvio Almeida. Na sequência do Matheus Oliveira, imposto de renda, a punição pelo lucro. Ele vai defender no artigo que, para um país que aspira ao crescimento sustentável, reconsiderar o papel e o impacto do imposto de renda é fundamental. É hora de buscar alternativas que promovam eficiência, equidade e inovação. A eliminação ou a reforma significativa do imposto de renda deveria estar no centro das discussões sobre a reforma tributária, com o objetivo de desbloquear o verdadeiro potencial econômico e reafirmar o compromisso com a liberdade e a prosperidade individual. Na sequência, na liderança do IL Flash de hoje, nós temos dois textos do André Paris. O primeiro deles, resenha Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo é uma distopia criada por Aldous Huxley e que foi estudada no nosso mês do Núcleo de Formação Liberal sobre distopias, com destaque para esse livro, O Admirável Mundo Novo, e para 1984, de George Orwell. Então eu recomendo, aconselho você que assiste a esse IL Flash, que você verifique o Núcleo de Formação Liberal no site do IL, no site oficial do Instituto Liberal na área de eventos, e consulte o mês em que nós estudamos a temática das distopias. Chefiando o IL Flash de hoje, também do André Paris, competição, o motor do desenvolvimento. Dentro da perspectiva liberal, libertária da economia de mercado, da vida em sociedade, a competição é um elemento enriquecedor, porque ela faz com que os preços caiam, ela faz com que inovações apareçam. Então a competição é o coração do desenvolvimento econômico. Assim como nos esportes, diz o André Paris, ela estimula a inovação e a busca contínua por aumentar a eficiência e melhorar a cada dia. No âmbito econômico, a competição também origina uma maior diversidade de escolhas para os consumidores. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.